Nesse ponto, a gente está de acordo, não tenho dúvida. A palavra fides, né? Você tem razão, vai para a fidelidade e não para a crença. E a ideia de fé vem muito misturado com a ideia de crença. A gente precisa separar. Agora, quando a gente vai falar na definição de fé, claro que existem os vários níveis do entendimento de fé, desde o entendimento popular, o entendimento do senso comum, até o sentido teológico mais profundo, definido por aqueles doutores da igreja, que são reconhecidos com autoridade para tal. Então, quando eu saio dessa linha e vou na origem de como esse termo foi definido, a gente vai encontrar isso em Santo Agostinho, Santo Anselmo e São Tomás de Aquino. É daí que vem isso. E como é que Santo Anselmo, que é quem conceitua esse sentido de fé que chega até o presente, o que é que ele diz? Antes de dizer o que ele diz, eu preciso lembrar uma coisa. Essa ideia de fé, no mundo ocidental, ela sempre foi muito crítica, porque se a gente for pensar desde a Idade Média, todas as guerras religiosas vinham em torno dessa palavra, né? Eu sou fiel à minha fé, você é fiel à sua, e elas são diferentes, então eu vou te matar. As cruzadas, né, os muçulmanos contra os cristãos, tudo vem em torno dessa ideia de fidelidade. Então, e a partir daí vai nascer uma outra coisa, que é quando chega a experiência da ciência. Aí a ciência vai falar na razão e na dúvida, para a gente duvidar de certas certezas dogmáticas. Né? Então, aí vai nascer a ciência, que não é mais a ideia de crença, como você lembrou bem, mas é que eu tenho que estar sempre refletindo, colocando em xeque, em dúvida. Aquilo que sobrevive à minha dúvida é o que vai me levar à verdade, à certeza. E não é mais o meu objeto de fé. Eu tinha fé que a Terra era o centro do universo. A ciência me mostrou que a Terra já é torno do Sol. E eu tenho certeza disso. Eu não tenho fé que a Terra já é em torno do Sol. Eu tenho certeza. Então, a palavra fé, ela tem uma certa contraposição com a palavra razão, que a palavra Shaladá não tem. Agora, eu falei que ia falar da definição, foi de onde nasceu toda essa polêmica. E é claro que os grandes espiritualistas leem fé hoje em dia nesse sentido que é o de Shaladá, não tenho dúvida. Mas vê ainda que nos vários grupos religiosos, e religião e ciência, ainda discutem, porque não tem consenso. Por quê? Porque a definição que é aceita pelos grandes teólogos, e você falou, leva em conta o termo fides, em latim, eu não sou bom em latim, nem sei pronunciar, mas a expressão é fides querens intellecto. Então, toda a racionalidade do mundo ocidental, ela nasce de eu aceitar ou não essa proposição. Se eu sou religioso, eu aceito isso. Quer dizer o quê? A fé como pressuposto para o conhecimento. Então, é como se eu dissesse assim: primeiro, acredita, e depois você vai entender. É assim. Eu tenho autoridade, eu tenho a palavra de autoridade, eu estou te falando, e nesse ponto que você ainda é uma criança, você não tem direito a questionar nada. É assim. Um dia você vai entender. Aí eu vou dar um exemplo de como é que isso funciona dentro da pedagogia dessa realidade. Né? Suponha, por exemplo, sei lá, você encontrou uma pessoa que, por alguma razão, passou aí 20 anos perdida numa ilha e está totalmente desconectada do mundo moderno, não sabe o que é celular, não sabe o que é computador, não sabe nem como andar no metrô e nem como colocar o bilhete. Aí essa pessoa cai aqui na cidade totalmente ignorante de tudo. Dentro dessa visão pedagógica e desse entendimento de que a fé é o pressuposto para o conhecimento, né? Por exemplo, eu vou levar essa pessoa na catraca do metrô. Aí ela pergunta, como é que eu faço para passar aqui? Né? Aí, dentro dessa lógica, a fé como pressuposto para o conhecimento,
Falou, olha, meu amigo, está aqui esse bilhetinho, você põe aqui no buraco e passa. Aí a pessoa vai perguntar, não, mas como? Eu não entendi, me explica como é que isso funciona. Não vou te explicar nada. Você põe aí, você vê que funciona, e com o tempo você vai entender que é assim. Então, esse é o modo de entender, que é o modo da religião. Uma criança pequena. Olha, catecismo, toda uma formação, valores morais. Criança, o menino não faz isso. Mas não faço por quê? Não me pergunta, porque é errado e pronto. Ou seja, tem uma visão moral em cima disso, né? Você vai fazer assim porque eu estou falando que é assim e pronto. Então, tá a fé como pressuposto. Agora, e esse pressuposto é como se eu partisse primeiro que todo conhecimento ele tem como base essa certeza. Qual que é essa certeza? Olha, qualquer conhecimento que eu vou construir tem que partir da Bíblia, tem que partir dos dogmas de fé. Mas e se eu não aceitar os dogmas de fé? Ah, então não é ciência verdadeira que você vai construir. Não pode. E não pode questionar. Por quê? Porque esse é o pressuposto. Eu primeiro tenho que partir dessa base. Eu tenho que ter fé nela. Eu tenho fé na Bíblia, eu tenho fé na criação, eu tenho fé na palavra de Deus na Bíblia. Tudo isso eu não posso pôr em questão. Porque se eu puser isso em questão, isso aí é a palavra do demônio, do capeta, que está vindo me tentar para eu perder a minha fé. Então você primeiro aceita tudo aquilo. Você tem que aceitar tudo aquilo. Então tudo isso funciona no universo religioso. Agora, quando eu vou para o universo da ciência, isso é tudo que eu não posso fazer. E para não me estender muito no assunto, né, foi o cuidado, vamos dizer assim, que Galileu, Copérnico, Giordano Bruno e o próprio Descartes tiveram. Por quê? Porque imagina o seguinte, ele sabe que, como dogma de fé, ele tem que partir do pressuposto, já conhecido, verdade fidedigna, que a Terra é o centro do universo. Está posto isso. Você não pode perder a fé nisso. Senão essa dúvida que vai gerar em você é coisa do demônio. Você não pode ter isso. Mas o nosso amigo, sei lá, Galileu, olhou lá no telescópio e falou: olha, eu entendo que a fé exige de mim que eu diga que a Terra é o centro do universo. Mas existe uma outra coisa dentro de mim, esse sentimento, esse ardor do coração que eu estou sentindo, essa certeza interior que está nascendo, que me diz, contra tudo, contra todos, contra a minha fé, inclusive, que a Terra gira em torno do Sol. Então, isso que eu estou experimentando é uma fé, sim, mas é uma fé em si mesmo. Não é mais a fé como definida, como aceitar, eu tenho fé na igreja, eu tenho fé no Papa, eu tenho fé nos dogmas de fé, e eu sei que qualquer coisa que eu for construir, eu tenho que partir daqui. Eu tenho que aceitar essa cartilha mínima. Não, não tem problema questionar, porque se questionar, não é mais o demônio que está vindo te colocar dúvida. A dúvida é boa, porque aquilo que resistir à dúvida vai aumentar a tua fé. Então, no caso de Arjuna, na Bhagavad Gita, ele é o exemplo típico disso. Porque até chegar nesse ponto, olha só, o bom religioso, né, o bom noviço, ele nunca questiona o seu superior. Nunca. Porque você não pode deixar que a dúvida te desencaminhe. Enquanto que na Gita, do capítulo 3 ao capítulo 18, tudo que o Arjuna faz é questionar Krishna. Mas você está dizendo isso, então como é que é isso? Mas você está dizendo isso, então como é que é aquilo? Você não pode ouvir como resposta de Krishna, olha, aceita isso para não perder a fé, que é assim mesmo. Não. A dúvida que o Arjuna tem
é legítima. A dúvida dele não é o demônio querendo afastá-lo da verdade. Pelo contrário, é o Senhor Krishna dizendo: quando você sanar a tua dúvida, você vai se encher dessa fé em si mesmo, dessa fé verdadeira, teu coração vai ferver, né? Que é isso que a gente chama de Sharadá. Então, é só nessa instância que, que Sharadá se diferencia de fé. Mas eu entendo que o homem de fé, né, naquele sentido que a fé remove montanhas, esse é o sentido verdadeiro e é o sentido de Sharadá também. Sharadá também. A única diferença é que uma pessoa com Sharadá, ela não tem uma crença para defender e nenhuma razão para antagonizar com outra pessoa que defende outras coisas, por exemplo, né? Porque a Sharadá não tem um objeto, a fé tem. A fé sempre é fé em alguma coisa. E Sharadá não, você vai ter fé em si mesmo, que você viu com esses olhos, igual Arjuna viu no capítulo 11. Ele experimentou da divindade. Então, no caso da gente, quando a gente faz o Bhavana, quando eu sinto a presença de Deus na natureza, quando eu percebo que a vida é sagrada, quando eu percebo as árvores, a natureza, quando eu percebo que ali existe uma medicina estranha, tudo isso eu percebo porque eu tenho uma experiência com o sagrado que me enche desse tipo de fé que aqui eu estou chamando de Shraddha, para diferenciar daquela outra fé, que é uma fé que não necessariamente permite que você tenha essas experiências heréticas. Isso é tão grave e tão sério que todo o pensamento moderno, toda a filosofia moderna, ela se inaugura com Descartes, né? Quando ele faz o discurso do método e as suas meditações metafísicas. O discurso do método é o método de duvidar. Ele, com medo de ir para a fogueira, ele tem que escrever um livro que chama Discurso do Método, explicando para o Papa: senhor Papa, olha, eu não estou perdendo a minha fé. O meu método é o método da dúvida. Mas essa dúvida não é a dúvida herética que poderia me levar para a fogueira. Deixa eu contar para o senhor, seu Papa, que essa dúvida é só uma dúvida metódica, é só uma dúvida de mentirinha, para eu testar essas verdades, para ver se elas sobrevivem às evidências do mundo real. Então, ele tem que contar essa história, porque, apesar de Descartes ser uma pessoa de fé na ciência e de fé em si mesmo, essa Sharadá que ele manifestava não seria reconhecida pelo Papa como uma expressão de fé. Ele iria para a fogueira, se ele não conseguisse escrever um texto, se desculpando. Olha, essa minha dúvida não é do demônio que está pondo dúvida na minha cabeça para eu perder minha religião, para eu deixar de ir na igreja, não é o que está ameaçando a fé cristã. Não é isso. É só uma dúvida metódica para a gente refundar em certas bases. Como naquele período a própria igreja não aceitou isso, a partir daquele momento, a ciência passou a constituir um universo separado do universo religioso. Até aquele momento as coisas eram um pouco misturadas. Era espiritualidade misturada. O universo material e espiritual vinham juntos. Como a partir dali a parte religiosa perdeu a luta para a evidência da matéria, para ela continuar sobrevivendo, a igreja disse: então tá bom, você vai cuidar só da parte material e da ciência, aí eu não me meto, e você não se mete nas questões do espírito. Então, a partir daí, você passou a ter esse entendimento do dúbio, onde a palavra fé pode significar essas duas coisas que você está colocando. Então, mas tem que tomar muito cuidado, porque essa mesma palavra, né? Por exemplo, quando é que essa fé é perigosa? Quando você liga a televisão no domingo e você encontra quantas TVs e quantas pessoas hoje falando na fé, né? Está aqui o óleo milagroso, está aqui a água milagrosa,
está aqui o cordão milagroso, está aqui tanta coisa, tudo milagroso, basta você ter fé. E depositar nessa conta bancária, né? Então, tudo em nome da fé. Então, para tomar cuidado com esse entendimento do que é fé, olha, e essa fé funciona, isso que é pior, né? Porque a gente sabe que o efeito placebo é real. Mas, ainda assim, essa fé não é o que a gente busca, nem a Gita, porque quem está em busca da verdade, está em busca do conhecimento superior, e não dessa compreensão para assim, para manter as pessoas num certo nível de conhecimento primário e ingênuo, e colado aos textos, sem nunca ter o direito de questionar a verdade deles. Então, é aí que eu acho que eles se diferenciam. Mas eu concordo com você que, nesse sentido moderno, contemporâneo, que a gente procura redefinir a fé, ela significa Sharadá. O problema é que essa palavra é mal usada, mal empregada. É só a gente ligar a televisão para ver o que é como as pessoas tratam com a fé. São as pessoas simples, aquelas que são manipuláveis. Em nome dessa fé, você dá um comando e elas agem como massa de manobra, né? Elas agem por fé. Fé cega. Fé cega. É isso que a gente chama de fé cega. Você passa a ser manipulado por qualquer um, né? Então, a ideia de quem tem Sharadá não é manipulado nunca, né? Porque ele é movido pelo Sagrado Coração, uma coisa que vem de dentro.